A brincadeira só é realmente brincadeira, né? Quando todos se divertem, porque se a pessoa não consegue se aceitar, ela também não vai querer falar sobre isso. E se ela estiver em um ambiente hostil, ela também não vai querer se expor. Esse é o Contra-Cheque, o canal que fala sobre comportamento no seu trabalho. E você, como tem se comportado? E aí pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui, canal Contra-Cheque, falando aqui do comportamento no ambiente de trabalho, e o tema de hoje é comunidade LGBT nesse mesmo ambiente, certo? Hoje eu trago a Ellen aqui, mais uma vez conosco, para debater sobre isso, né? A Ellen, que é psicóloga e especializada em saúde mental e formada em teoria cognitiva comportamental, certo? Então é isso aí, a gente vai levantar algumas reflexões de comportamento, esse universo LGBT dentro desse ambiente que a gente convive muitas horas do nosso dia, ou a maioria de tempo do nosso dia, né? E como seria o ideal do comportamento, né? O que seria o mínimo do respeito aí, para que a gente não ultrapasse algum limite aí que não seria o ideal. Não só para quem é da LGBT, mas um contexto geral com qualquer pessoa, né, Ellen? Isso, eu acho que é muito disso, né, Pedro? Até porque brincadeiras ofensivas você pode fazer com qualquer pessoa, de qualquer gênero, qualquer orientação sexual. E aí é interessante porque a gente já debateu sobre trans no mercado de trabalho aqui, e comunidade LGBT, eu entendo que ao contrário da frequência que você encontra ou trabalha com trans, você trabalhar com gay, trabalhar com lésbica, isso acho que todo mundo, né, ou já estudou, já trabalhou, e o que eu percebo assim cada vez mais é meio que apesar de se conversar, se discutir muito, eu percebo uma insegurança ainda das pessoas na forma de lidar, né? Assim, a gente pode até falar, poxa, mas é do brasileiro ser mais brincalhão, nós somos assim, não sei o quê. Querer uma liberdade, querer essa informalidade o tempo todo, mas existe um limite, né? Assim, eu até penso, putz, fale o mínimo possível quando você não tem uma intimidade com a pessoa, porque você não se complica. Né? Assim, eu acho que assim, brincadeiras. A brincadeira só é realmente brincadeira, né? Quando todos se divertem. Né? Então, assim, se a gente tiver um pouco de bom senso, a gente vai conseguir pegar se essa brincadeira está sendo legal ou se essa brincadeira está sendo de mau gosto. E tem muito sem noção, né? Tem sem noção. No ambiente de trabalho tem muita gente sem noção. Sim. Né? E aí, às vezes, perde mais a noção ainda quando se trata de alguém que é da comunidade LGBT. Sim, essa noção ela se perde muito mais rápido, né? E assim, a gente pensando em ofensa, né? O que se torna... será que existe alguma regra, algum vocabulário permitido? Né? Assim, e aí eu tô falando realmente dentro do ambiente de trabalho, assim, puxa, isso eu posso falar, isso eu não posso falar, eu posso chamar o meu colega de trabalho de gay. Tem gente, de verdade, tem gente que acha que isso é, nossa, eu sou... mesmo que você saiba que ele é gay, que ele falou pra você que é gay, que ele não tem o menor problema com isso, e tem gente que tem medo de pronunciar essas 3 letras juntas, assim, ou tem alguma coisa que, não, isso é ofensivo, isso, não sei se vocês já passaram por isso, de ver que um fulano trata outro ciclano assim, e falar, ele ali tá falando tal coisa que isso é ofensivo. Tem algum vocabulário, será, que é politicamente correto, digamos assim? Eu acho que isso aí vai depender de como a pessoa aceita essas brincadeiras. Tem, por exemplo, gays que eles falam, eles se dirigem como ela, mas na verdade eles são cisgêneros e homossexuais, porque tô toda doida hoje. E isso pra ele é normal falar. Sim. Então ele pode receber de uma forma positiva, legal, não se importar. Agora tem pessoas que vão se importar, e aí vai do feeling mesmo, que é o que a gente está falando. O feeling do cara que vai apresentar esse tipo de comportamento, né? Porque tem o comportamento também do não LGBT que também tem que ser adequado. Para que as coisas aconteçam bem. LGBT tem que respeitar os que não são, né? Sim, a gente está falando de humanidade aqui, né? E não só de nomenclatura. Tem que ter um feeling. É a mesma coisa que um empatia, gordo. Feeling, sim. Uma vez eu fui corrigido, até por uma questão de ignorância mesmo, eu falei, não sei o que é homossexualismo. Aí a pessoa, não, é homossexualidade. Isso. E aí, por quê?
Qual é? Então, qual o homossexualismo é dá aquela conotação de doença, né? A homossexualidade já não, já fica uma coisa mais branda, né? Entendi. Hoje, quando se fala em transexualidade, no DSM-5, a gente vai ver como disforia de gênero, que é um incômodo com o seu gênero, apenas. Né? Só que está classificado lá porque tem todo um processo de redesignação, caso a pessoa queira, né? Então é por isso, para não dar aquela conotação. Para não dar aquela conotação. Então fica a dica, né? A gente fala homossexualidade e não homossexualismo aí, até por uma questão óbvia de nomenclatura, né? Sim, é uma sim. nomenclatura que direciona para o lado correto do seu sentido. Até para que nós consigamos utilizar nomenclaturas mais adequadas, assim, nós todos. Rebuscado, nós todos, foi né? rebuscado agora. Rebuscado. E vocês acham que o ambiente de trabalho ele fica mais leve se as pessoas falarem da sexualidade de uma forma mais natural e não omitirem, por exemplo, ou não? Eu sei que isso é de cada um, né? Eu sei muito bem que isso é de cada um, mas eu tô pensando assim, imaginem um ambiente de trabalho, e assim, todo mundo lá, eu não tô falando que a pessoa precisa falar, olá, eu sou Pedro, eu sou hétero, eu sou homo, não tô falando, mas no ambiente de trabalho, por exemplo, que tem uma conversa de café, que eu chegue e fale assim, olha, eu saí, fui final de semana com minha esposa, aí chega uma pessoa que é lésbica, eu saí com a minha mulher, e a gente... vocês acham que a coisa fica mais leve ou tanto faz, na verdade, se tem gente ali que fala ou não? O que vocês entendem disso? Bom, eu realmente... fica difícil até de dar uma opinião, mas... Numa roda, vamos supor assim, existem os preconceituosos na roda e eles também são claros, né? E aí a pessoa homossexual, ela deve se omitir ou ela deve realmente chegar e falar, eu estava com a minha esposa, a moça, o rapaz estava com o meu marido, contar do dia a dia, né? Dia a dia, mas ela sabe que pode sofrer uma determinada represália ou uma vista, às vezes o pessoal fala com o olhar, claro, né? Sim, o preconceito ele é silencioso, né? E eu acho que esse é até pior. E aí como que o homossexual ele deve se comportar nesse contexto? Né? A comunidade LGBT, quando ela percebe isso, aqui eu tenho um ambiente um pouco hostil. E aí, também é de cada um? Ou sim. existe um não? Vamos combinar, vamos falar mesmo. Né? Sim, eu acho que é de cada um, sim, com certeza, porque se a pessoa não consegue se aceitar, ela também não vai querer falar sobre isso. E se ela tiver em um ambiente hostil, ela também não vai querer se expor. Então eu acho que assim, se a pessoa se sentir segura para falar, eu acho legal, acho positivo. Quer dizer, ela tá num grupo legal, que as pessoas aceitam ela, que ela também aceita as pessoas da forma que são, beleza. Mas se tiver num grupo mais hostil, aí é complicado. É melhor nem fazer parte, né? Pra quê? Fala pra ela, nem faça parte desse grupo, vai procurar um outro um pouco mais leve. Na verdade, por que tu tá fazendo parte desse grupo falando sobre coisas que não te agradam? Às vezes acontece, né? Às vezes acaba acontece. Por exemplo, uma festa, né? Da empresa, que seja, que você pode levar um convidado, você leva um convidado gay, eu levo amigos gays, e aí dentro do contexto tem pessoas que são mais, que são preconceituosas mesmo, ou até veladas, né, não sabemos, mas fala que não, mas nas atitudes mostra que é. E aí, mas a questão é, como que vão saber que teu amigo é gay? Porque isso é uma dedução. Não, então, aí dentro da conversa ele fala, tá todo mundo falando assim, no fim de semana eu fiz isso e isso. Não, passei com o meu marido, ou com a minha esposa, se for mulher, né? Ok, se ele se sentir à vontade pra falar, legal. Aí sofre aquela represália. Não represália, mas um olhar torto. Mas isso é interessante, sabe uma coisa? Eu acho que é interessante. Por que a discussão? Por que eu estou levantando isso? Porque eu acho que o pessoal da comunidade LGBT já está um pouco acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Isso que eu ia falar. A gente é acostumado desde criança. A gente nem sabe o que a gente é. E a gente já percebe que nós somos diferentes. Sabe uma coisa legal? Exatamente. Então, assim, eu não vou ser aceito por essa pessoa, então tem toda aquela preocupação que gera ansiedade desde pequeno. A pessoa já está de olho mapeando o ambiente. Tu nem sabe exatamente, né? Mas você sabe que isso daí é uma coisa interessante, porque isso, inclusive, essa maneira que alguém da comunidade LGBT tem de mapear o ambiente, de sentir, de ver, falar, aqui eu vou conversar, aqui eu falo, aqui eu não falo. É incrível como é incrível como a pessoa às vezes transforma o ambiente e transforma quem é hétero ou quem
supostamente né, não se revelou ainda, porque eu já vi isso acontecer. Eu trabalho num ambiente que tinha muita brincadeirinha, as coisas de brasileiro. Tudo bem, brasileiro brinca, aí você fala assim, mas não tem ninguém abertamente homossexual aqui, né? E aí você brinca. Aí o que aconteceu? Entrou uma pessoa que super, mega bem resolvida, falava, conversava naturalmente. Eu sentia que a pessoa também via o momento de falar e tal, mas mesmo assim, a partir do momento que ela entrou ali, as brincadeiras, assim, elas diminuíram muito. Putz, que engraçado, é meio que assim, tipo, não, o Pedro... não sei, eu deduzo que o Pedro é hétero. Aí eu vou e brinco com a gente, time de futebol, viadinho, não sei o que, né? Mas eu sei que ele é casado, tá, né? Só que aí quando entra uma pessoa que... Fica silêncio. Aí fala, não, ali eu não vou brincar, porque ali é mesmo. É engraçado, mudou. A dúvida é, isso é respeito? Então, a gente pode encarar como respeito naquele momento, mas depois, na sua vida... Talvez seja muito mais um medo da pessoa comentar alguma coisa e ofender do que um respeito, né? E nos dias de hoje, eu vou entrar num outro tema que é mimimi, né? Porque muita coisa hoje em dia acontece e se torna muito huge, muito grande, muito chato, né? E aí a gente percebe que é entendido que a comunidade LGBT também acaba usando desse cenário, né? Para usar a sua voz, para fazer sua voz aparecer. Até onde isso é válido e até onde isso é uma exploração do momento? Tá. Então, eu acho que se é uma organização para um movimento em prol de todos, eu acho que é bem positivo. Agora, se for simplesmente para falar e expor sem fundamento, eu acho que não há necessidade. Acho, né, Eric, que tem um lado assim, também educacional, né? O que acontece? Eu tô falando com você de uma maneira ofensiva, e muitas vezes eu nem sabia, aquele honest mistake. Mas eu posso chegar eu falando, a partir do momento, tipo, não é legal. Aí, por que acontece também? Eu vejo, indo muito dessa parte de, não sei se falar mimimi, parece que a gente até quer comprar briga, né? Mas assim, mas eu entendi que não é assim. Mas se assim, comprar briga, ninguém entende, né, cara? Exato. Mas assim, pensando nessa parte de mimimi, eu vejo que tem muitas, né, da lacração e tudo mais, assim, eu vejo que muitas vezes tem gente que realmente comete os honest mistakes aí. Tipo, putz, eu não sabia que eu tava falando isso, né? Porque aqui lá, putz, eu sou machista, eu nem sei que eu sou machista, né? Eu não sabia disso. Poxa, então, primeiro explique, eduque, né? Sugira maneiras de se comportar, principalmente no trabalho. E aí depois disso, falar, não, amigo, agora você foi ensinado, educado, e você não deve repetir mais os seus erros. Acho que tem muito isso. Aprender com a diversidade, exato, essa é a questão. Mas enquanto a gente continuar num sistema de opressão, nesse ciclo de opressão, nessa tipologia de oprimido e opressor, as coisas não vão andar. Não vão andar nunca. Não vão andar. É verdade. E isso aí vai acontecendo, vai... A pessoa que é oprimida, ela não vai chegar pra ti e falar, olha, não gostei do jeito que tu falou comigo. Ela vai simplesmente se conter e vai guardar aquilo. Então, assim, a gente tem que aprender também a conversar, tem que mapear dialogar, também. A gente tem que ter noção. E saber como falar também. Claro. Eu acho que a grande dica que a gente passa até para quem está assistindo a gente é a questão de bom senso, noção, né? Empatia. Mínimo de educação, empatia com o ser humano. A gente fala da comunidade LGBT aqui, mas isso serve para todos. Então que o bom senso prevaleça. A diversidade faz parte de todos. A diversidade faz parte de todos. Inclusive a gente queria aproveitar a diversidade da nossa conversa e a diversidade do nosso público para que você tenha diversidade também. Tem diversidade de mídias para nos seguir. De mídias para nos seguir, na verdade. Então a diversidade está em todo lugar. Então fique à vontade para poder comentar aí. Dê um like nesse vídeo. Também ative o sininho aí para receber mais notificações e sempre acompanhar aí o nosso trabalho, né? A gente fica por aqui e foi um grande prazer aí fazer esse programa para vocês. Tá bom? Abraço. Um abração aí. Valeu. Obrigado.